Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus vos sejam multiplicadas nesta manhã. Sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos meditar no livro de Cantares de Salomão. Eu te convido a orar comigo nesta manhã. Senhor, nosso Deus, Rei e Pai eterno, nós queremos te louvar nesta manhã, te exaltar e te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer pelas tuas muitas misericórdias, por tua graça, pelos teus grandes feitos, Senhor, e pela salvação das nossas almas. Senhor, nós te agradecemos pela nossa família, nós te agradecemos, Senhor, pela igreja, o corpo de Cristo, aonde fomos batizados pelo Senhor. O corpo onde temos comunhão, onde compartilhamos das tuas bênçãos e também da tua palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser tão amoroso e compartilhar conosco o seu caráter através da tua palavra, onde nós podemos conhecê-lo e assim procurarmos imitar, sermos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa o nosso dia. Abençoa, ó Deus, os nossos irmãos que oram conosco e que juntos meditam conosco na palavra do Senhor nosso Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por todas estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, estamos diante do 22º livro da Bíblia, Cantares de Salomão. É um livro poético, também chamado de Cântico dos Cânticos de Salomão, porque esse é o seu título original, registrado em sua primeira linha, Cantares, capítulo 1 e versículo 1. Esse título significa literalmente que aquele cântico é o mais excelente de todos os cânticos e parece apontar para os cânticos que serão entoados na glória em louvor a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o verdadeiro Rei Supremo, pastor e bispo das nossas almas, o noivo da igreja. Também é verdade que o livro de Cantares de Salomão sempre foi alvo de muitos debates. Os estudiosos têm se dividido quanto à melhor forma de interpretá-lo. Alguns defendem que Cantares de Salomão deve ser interpretado de forma literal, enquanto outros defendem que o livro deve ser interpretado de forma alegórica. Cantares é composto por poesias que trazem como tema a relação entre um rei e sua esposa e a vida de ambos em adoração a Deus. A autoria do livro é atribuída a Salomão, mesmo não havendo consenso entre os estudiosos. O tema principal do livro de Cantares é a bênção do amor romântico, que pode ser desfrutado dentro dos laços matrimoniais. O livro mostra que a intimidade física e emocional entre marido e esposa é abençoada por Deus. Além disso, sua mensagem enfatiza que jamais o amor deve ser forçado, mas deve seguir o seu curso natural. O texto do livro de Cantares é todo escrito em verso, de modo que todo o seu conteúdo é um cântico de amor. Nesse sentido, sua poesia traz versos curtos e rítmicos e com uma linguagem que trabalha bem os sentimentos e os desejos do casal apaixonado. Apesar de a poesia do livro mencionar alguns personagens secundários, como a mãe da noiva, os irmãos, as donzelas e os guardas da cidade, sem dúvida seu foco está em dois personagens principais, a esposa e o marido. A esposa é uma jovem do campo, identificada simplesmente como Sulamita. Já o marido, no começo do livro, é retratado na figura de um rei que também é pastor. Capítulo 1.
Como já dito, o livro é composto por poesia rítmica, parte recitada pela esposa, parte pelo esposo, e alguns coros entoados pelas virgens, pelas donzelas. Para a esposa, o amor do esposo é melhor do que o vinho, e o nome do esposo é suave como perfume, como um unguento. Por isso o esposo é amado por virgens também. O esposo rei introduz a esposa em seus aposentos, em suas câmaras. Na época antiga, ninguém poderia entrar nos aposentos reais se não fosse expressamente convidado. A esposa é bela, formosa, de pele morena, queimada do sol, trabalhadora e cuidadosa. Quer saber onde o rei pastor apacenta o seu rebanho. Para o esposo, a esposa é a mais bela das mulheres, de lindo rosto, adornada com enfeites e colares. E para ela ele é como flores, como mirra, exalando perfumes. O esposo volta a enaltecer a beleza da sua amada, e a esposa também enaltece a beleza encantadora do seu amado, usando como figura elementos nobres da natureza para descrever seu leito e seu quarto. Cantares de Salomão mostra que, por causa do mundo caído em que vivemos, o amor conjugal enfrenta dificuldades e obstáculos. O casal sofre hostilidade, separação, intromissão e espera, mas o amor que compartilham sobrevive enquanto segue firme para o seu clímax dentro do casamento. Desse modo, esse livro mostra que, apesar de tudo, o amor conjugal é uma bela fonte de contentamento. Embora a poesia celebre o amor e a beleza do esposo e da esposa, é difícil ler esse capítulo sem refletir na doçura e no excesso de amor contidos no nome de Cristo Jesus, provados na cruz do Calvário. A exemplo do rei que introduz a noiva em suas câmaras, Cristo introduziu a igreja em seus átrios. A igreja é como a esposa, trabalhadora, militante, queimada pelo sol. Capítulo 2. A esposa diz ser a rosa de Saron e o lírio dos vales. O esposo confirma que, como lírio entre os espinhos, é a sua esposa entre as donzelas. A esposa, por sua vez, compara o esposo como uma macieira entre as árvores do bosque. Tem sombra e tem fruto. O esposo a protege e provê alimento e sustento para ela. O rei levou a esposa para a sala do banquete, cheio de amor por ela, que se encontra nos braços do seu amado. A esposa ouve a sua voz voltando, chegando, ele vem saltando pelos montes e chamando sua amada para ir com ele, pois o inverno e a chuva já passaram. As flores estão brotando, já é tempo das aves cantarem, a figueira e a vinha começam a dar frutos. O esposo chama a esposa de pombinha e percebe que ela está escondida na fenda da rocha. A esposa declara que é do seu amado e o seu amado é dela. Ele é pastor e apacenta entre os lírios. A esposa espera ansiosa pela volta do seu amado e deseja que ele se apresse. Nesse segundo capítulo, vemos o cenário do esposo voltando, correndo, a esposa escondida na fenda da rocha, esperando pelo esposo, ansiosa. Assim como em Apocalipse 22 e 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Capítulo 3. A esposa não encontra seu amado na cama e sai em sua busca, rodeando a cidade, mas não o encontra. Pergunta aos guardas se o viram e logo encontra o seu amado,
agarra-o e não o deixa ir embora. Leva o seu amado para a casa da sua mãe e o deixa descansar, até que ele queira despertar. Aparentemente, a narração dos versículos 6 e a 11 parecem ser da Sulamita. O rei Salomão deve estar voltando de Jerusalém para a residência real, onde está a Sulamita. Ou ele parece estar retornando para lá após uma ausência. Aparentemente, ele vem em esplendor especial. Ela percebe que ele se aproxima e pergunta o que pode ser. Um vigia ou algum súdito do rei lhe diz que é a liteira de Salomão, cercada por seus guardas, 60 valentes, treinados para a guerra. O termo liteira é utilizado para se referir a um tipo de veículo de transporte, que consistia em uma espécie de cama ou cadeira coberta, carregada por pessoas ou animais. No caso aqui, numa carruagem. Um palanque feito de madeira do Líbano, com colunas de prata, encosto de ouro e assento de púrpura. Salomão estava com a coroa que a sua mãe o havia coroado para o dia do seu casamento, o dia da alegria do seu coração. No capítulo 4, o esposo volta a enaltecer a beleza física de sua amada. Ele cita os seus olhos, cabelos, dentes, lábios, boca, face, pescoço e seios. Enfim, para o esposo, a sua esposa é perfeita, sem defeito. O esposo a chama desde o Líbano para estarem juntos. Ele diz que ela lhe conquistou o coração com apenas um olhar e celebra os seus carinhos e seu amor, bem como o seu perfume natural. O rei diz que dos lábios de sua noiva emanam favos de mel, querendo se referir às palavras de amor que ela lhe pronuncia. Ela é como um jardim fechado, um manancial ou uma fonte fechada, selada, apontando para a pureza virginal da sua noiva. Seus renovos são como um pomar. Renovos são brotos ou frutos que o noivo diz serem excelentes, a ponto de formarem um pomar de tão abundantes. O noivo compara sua esposa com as principais árvores produtoras de especiarias do Oriente Antigo. É notável que todas as árvores deste paraíso sejam exóticas e raras, provavelmente para sugerir que os encantos da noiva são tão raros e tão admiráveis quanto tais plantas. A noiva é a fonte do jardim do rei, uma fonte de vida, uma fonte de águas vivas, a fonte de toda a alegria e refrigério de sua existência. Assim como uma fonte é a causa de todo o frescor e sombra do jardim que ela rega. A noiva segue esperando ansiosa pela chegada do noivo, e assim, pela bênção do casamento, ambos desfrutam do amor e seus frutos excelentes, cheio de aromas excelentes. Aqui no capítulo 4, a noiva é bela, ela é pura, sem defeito, sem mancha e sem mácula. Ela é frutífera e seu fruto é excelente, assim como é a Igreja de Cristo Jesus. Separada, selada e santa, a noiva pronta e ataviada do Cordeiro de Deus, conforme Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus.
Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida nesta manhã, a vida da sua família, dos irmãos que congregam contigo, da sua igreja, dos seus líderes, enfim, todos aqueles que fazem parte da sua vida, do seu círculo de amizade e de irmandade fraterna. Que a bênção do Senhor esteja com cada um de vocês. Foi um prazer estarmos juntos e, se o Senhor nos permitir, amanhã voltaremos com os 4 últimos capítulos desse lindo livro de Cantares de Salomão. Um abraço fraterno a todos em nome de Cristo Jesus.